Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com a doutora Larissa Prado. Conversamos com a doutora Patrícia sobre sua tese de doutoramento, crédito de carbono e SERP. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Conversamos com a doutora Larissa Prado, tabeliando o primeiro ofício de notas de Belém, no Pará, graduada em Direito pela UDF e mestre pelo IDP, para tirar algumas dúvidas da função cartorária. Olá, doutora Larissa, tudo bem? Agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Doutora Larissa, cartórios previnem conflitos, asseguram direitos e promovem diversos benefícios à sociedade. Os cartórios são sustentados pelos nossos impostos? Eles recebem algo dos cofres públicos? Não, na verdade, pelo contrário. Os cartórios, eles não são sustentados pelos cofres públicos, pelo Estado, mas, pelo contrário, o valor que é pago dos emolumentos, das taxas cartorárias, uma parcela deles é repassado para os estados. Então, muitas pessoas não sabem porque os cartórios exercem um serviço público e imaginam que são os impostos, que são os cofres públicos que pagam as atividades cartorárias por ser um serviço público. Mas conforme a Constituição Federal trouxe a previsão na Constituição de 88, no artigo 236, é um serviço público exercido em caráter privado e é uma delegação. Então, como que funciona? Os cartórios exercem esse serviço público por delegação e os valores, as custas que são pagas ao cartorário pela execução e prestação desse serviço público, ela é recebida no cartório e uma parcela dela é repassada a outras instituições, inclusive ao Tribunal de Justiça. Então, os cartórios não recebem nenhuma ajuda de custo, nenhum valor dos tribunais de justiça, dos impostos que são pagos pela população, mas, pelo contrário, do que entra no cartório, uma parcela é repassada para outras instituições, inclusive para o Tribunal de Justiça. E sobre os impostos, os cartórios ajudam a fiscalizar a arrecadação desses impostos. Nós sabemos que, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda é necessário o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, do ITBI. E os cartorários, eles vão fiscalizar se houve o pagamento daquele ITBI para finalizar uma escritura. Então, é uma forma de arrecadar para o município em relação ao ITBI, porque só finaliza um ato se pago aquele ITBI. Muitas vezes também é no registro de imóveis, seja no notas, tabelionato de notas, seja no registro de imóveis, vai ter que acontecer o pagamento daquele imposto. Então, ele também ajuda nos casos de doação de inventário. O cartório só finaliza a escritura de doação e a escritura de inventário se comprovado o pagamento desses impostos estaduais. Então, os cartórios não recebem da arrecadação dos impostos, transferem uma parte do que é recebido dessas custas do cartório e também ajudam na fiscalização dessa cobrança de alguns impostos estaduais e municipais. Nos explique uma curiosidade que muitos ainda têm. Cartórios passam de pai para filho? Não mais. Os cartórios não funcionam mais com a hereditariedade em nenhum estado, em nenhum lugar. A Constituição de 88 trouxe essa previsão constitucional e tirando qualquer dúvida de que os cartórios seriam ocupados, titularizados por pessoas físicas aprovadas em concursos públicos. Posteriormente, foi criada a Lei 8935 em 1994, alguns anos depois da Constituição, detalhando a regulamentação de como deveria ser esse concurso público. Concurso de provas, concurso de títulos, para que os cartórios extrajudiciais fossem ocupados por uma pessoa concursada. Então, a resposta é negativa. Os cartórios não passam de pai para filho. Mas aí muita gente que escuta essa resposta vai pensar, mas eu conheço um cartório que era da família e agora está com um filho, como isso é possível?
Então, ainda é muito recente que houve essa mudança em 88 para que os cartórios fossem ocupados por pessoas aprovadas em concurso. Em 88, aquelas pessoas que estavam à frente dos cartórios pela hereditariedade, de pai para filho, elas ficaram nesses cartórios. E elas vão ficar nesses cartórios até o falecimento, porque não temos a aposentadoria compulsória. Então, ela pode renunciar ou ela pode ficar no cartório e, quando ela falecer, aquele cartório vai ter o status de vago. Não vai para o filho daquela pessoa que não fez o concurso. Ele vai entrar no próximo concurso público daquele estado, porque o concurso de cartório é um concurso estadual para os cartórios vagos dentro daquele estado. Então, hoje, o cenário do Brasil há cartórios que possuem concursados, ou seja, saíram, faleceram, renunciaram as pessoas depois da Constituição de 88 e não entrou um parente, não entrou uma pessoa daquela família e houve um concurso público e aquele cartório foi para uma pessoa aprovada em concurso. Mas também temos cartórios hoje titularizados, providos com pessoas que estavam antes da Constituição de 88. E um outro cenário também que pode ocorrer é que, enquanto não terminado esse certame, o cartório não pode fechar. O cartório presta um serviço público, são atos da cidadania. Então, quem vai responder por aquele cartório quando falece o titular não pode passar mais para o filho dele e tem que esperar acabar um concurso. Aí o Tribunal de Justiça vai verificar quem é a pessoa mais apta para ficar lá, vai deixar o substituto mais antigo, vai nomear alguém do tribunal. Então, essa pessoa, ela fica de forma precária nesse cartório. É um interventor, é um interino, é uma pessoa que vai estar respondendo por aquele cartório, não aprovado em concurso público, mas de maneira temporária, até que aquele cartório vago vá para o edital do concurso público e entre uma pessoa concursada. Então, hoje, no cenário do Brasil, temos essa figura meio híbrida. Cartórios com pessoas que assumiram antes da Constituição de 88, cartório com pessoas que assumiram por concurso público e cartórios que estão vagos, aguardando que tenha um novo concurso para entrar um concursado. E daqui a alguns longos anos, a tendência diante dessa regulamentação constitucional do artigo 236 é que todos os cartórios do Brasil estejam assumidos por pessoas concursadas, como diz a Constituição Federal. Diante do conflito de normas, qual deve prevalecer? Bem, essa é a pergunta de 1 milhão, porque nós temos resoluções, recomendações, provimentos conjuntos, leis nacionais. E o CNJ, criado em 2005, tem uma participação muito importante. O CNJ, ele deve, dentre as suas competências, regulamentar a atividade notarial e registral. Então, quando as corregedorias estão divergindo em algum tema, o CNJ expede um provimento nacional. Então, é muito interessante que o CNJ regulamente para que o cartorário tenha uma norma nacional para ele poder se debruçar e aplicar o direito. Mas também é um provimento. Não é uma lei. Então, tem que haver uma conversa para ter uma harmonia e uma coordenação entre as pessoas que produzem a norma. O legislador, o CNJ, para que todas elas caminhem no mesmo sentido. Para quem estiver lá na ponta da lança, o aplicador do direito, no balcão do cartório, os cartorários, eles tenham segurança e não precisem interpretar a norma nas suas lacunas, para poder tomar a decisão e acabar tomando uma decisão diferente de um outro cartorário sobre o mesmo tema. Então, não sei qual deve prevalecer. Na verdade, não há uma resposta para essa pergunta, para uma resposta objetiva. Mas isso deve ser levado em consideração os argumentos, a hierarquia da norma, qual é o tema. Vamos, então, revogar um provimento, vamos fazer esse assunto ser tratado no legislativo para regulamentar como aconteceu com a Lei 14.382. Então, hoje a gente vive essa falta de uniformidade. E com o tempo, as medidas que vêm sendo tomadas, certamente com o tempo, elas vão diminuir, esses conflitos que existem hoje vão diminuir e nós vamos ter uma norma regulamentada em âmbito nacional para que acabem esses conflitos sobre o mesmo tema. Para finalizar, qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população?
Bem, o futuro dos cartórios extrajudiciais, eu sou uma pessoa que defende muito, né, a minha atividade e eu vejo que quando a lei, quando os serviços, eles abrem essa porta para que eles também aconteçam no extrajudicial, nós verificamos que o resultado é muito bom. Nós verificamos, os números mostram que os resultados são muito altos, muito bons e acontecem de uma maneira muito correta e muito segura no extrajudicial. Então, o cartório, ele está aí para ajudar a população e dar a mesma segurança que essa população antes só encontrava no poder judiciário. As pessoas têm que enxergar os cartórios como um amigo mesmo, escolher um cartório que lhe receba bem, um cartório que vai lhe explicar de uma maneira clara, sanar suas dúvidas, porque a assessoria do tabelião, a assessoria no cartório é gratuita. Então, é pago o serviço, a entrega do serviço é pago, mas as dúvidas, esse assessoramento, ele é gratuito. Então, as pessoas que desconhecem como funciona o cartório, quais são as competências do cartório, vá ao cartório, ligue para o cartório, entre em contato pelos meios digitais, que hoje os cartórios todos estão muito tecnológicos, tirem as dúvidas e realizem os seus serviços no cartório. O cartório, ele está aí para prevenir litígios e para ajudar a concretização desses direitos. Mestre em Direito Público e especialista em titulação da propriedade, Direito Notarial e Registral e em Política Ambiental. Conversamos com ela sobre sua tese de doutoramento, Crédito de Carbono e SERP. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Obrigada, Duda. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com você hoje para falar desses temas tão importantes que você relacionou para conversar comigo. Doutora Patrícia, a senhora coordenou o grupo de estudos que deu origem à MP 1085, que se tornou a Lei 14.382 de 2022, a Lei do SERP. Pode nos contar como foi essa experiência? Quais eram os objetivos do grupo de estudos? Sente que a lei contemplou todas as questões levantadas? Duda, esse foi um trabalho extenso, super demandante, longo, profundo, mas foi muito produtivo. Quando o presidente Jair Bolsonaro iniciou seu governo, foram lançadas várias mensagens na imprensa provenientes não só do governo federal, mas também do Banco Central e de outros organismos do governo federal, no sentido de que havia interesse em promover uma desburocratização muito grande, melhorar a posição do Brasil no então relatório do In-Business, que naquele momento era péssima, também lidar com as questões relacionadas ao home equity e ao mercado de garantias. Tudo isso estava diretamente relacionado à atividade do registro de imóveis. E por conta disso, nós nos aproximamos do governo para mostrar para o governo aquilo que os registros de imóveis já ofereciam para a população, inclusive em termos de serviços digitais, que pelo que nós percebíamos, não havia esse conhecimento por parte do governo, e também para mostrar para o governo quais eram aquelas modificações legislativas que poderiam e deveriam ser feitas, não só para desburocratizar os serviços registrais, mas também para proporcionar mais segurança jurídica e contribuir para a melhoria da posição do Brasil no relatório do In-Business. Então, foram várias etapas que foram seguidas, mas assim, o que interessa para a nossa conversa aqui de um modo mais breve é que esses trabalhos resultaram em um texto longo que foi apresentado para o governo federal, foi apreciado pelo Banco Central e que teve uma boa receptividade, ao ponto de o Banco Central, os representantes do Banco Central e o governo federal nos atribuírem a tarefa de apresentar esse texto para o mercado. O mercado é representado principalmente com as instituições representativas da construção civil e também do crédito imobiliário, que são, assim, institucionalmente os nossos maiores clientes, por assim dizer. Porque se o texto era de registradores, era necessário verificar se ele também era adequado para o mercado. E essas discussões foram feitas,
O texto foi apresentado, as ideias foram apresentadas para grandes bancas de advocacia do Brasil e as ideias foram muito bem recepcionadas e resultaram em um texto que foi depois encaminhado ao CNJ, sofreu algumas alterações e, depois disso, ele se transformou na medida provisória 1085, a atual lei 14.382. Nem todas as propostas que nós fizemos foram acolhidas, mas isso é normal, faz parte do processo democrático. Nós temos uma percepção peculiar do que precisa ser feito e não necessariamente essa impressão vai encontrar sempre acolhida no governo federal e no poder legislativo. Mas o fato é que ainda há espaço para melhorias no nosso sistema, de modo que nós possamos desempenhar nossas funções de modo muito mais eficiente e sempre com mais segurança jurídica. O que é o SERP? O SERP, Duda, é o que a lei designa como Sistema Eletrônico de Registros Públicos e que, no meu entender, é uma ideia óbvia e, por isso, genial, que partiu do Ministério da Economia. A ideia do Ministério da Economia, que foi encampada pela Presidência da República, foi proporcionar um ambiente no qual todos os registros públicos, ali considerados os registros econômicos e o registro social, sejam tratados de uma mesma forma dentro de uma mesma plataforma eletrônica, com acesso, digamos assim, unificado ou mais facilitado pelo usuário e também sejam compreendidos como um sistema que interopera, que interage e que compartilha as suas experiências e as suas expertises em matéria digital. Às vezes você pode estar me perguntar com dúvida, né, do que são os registros públicos econômicos, o que é o registro social. Então, nas especialidades extrajudiciais, nós temos um registro social, basicamente social, que é o registro civil de pessoas naturais, responsável pela atribuição da cidadania e de registrar os atos todos da vida da pessoa natural, da pessoa física. E nós temos, por outro lado, os registros econômicos, que são os que eu assim designo e que compreendem o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoas jurídicas. Por que registros econômicos? Porque a finalidade desses registros é proporcionar segurança jurídica ao mercado, às operações de conteúdo econômico. Essa é a razão pela qual eu faço essa distinção. E da perspectiva do governo, e nossa mesmo, né? A gente faz essa autocrítica. O usuário, a gente percebe que o usuário do sistema registral não consegue, tem dificuldade mesmo de discriminar cada uma das especialidades. Para o usuário é tudo cartório, não é por acaso que o nosso programa aqui se chama Cartório Contemporâneo. E para facilitar a utilização pelo usuário de todos os serviços que são proporcionados pelos registros públicos, econômicos e social, é que o governo federal criou esta figura do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, no qual estão inseridas todas essas especialidades registrais. Qual a maior mudança que o SERP trouxe ao registro de imóveis? Bom, o SERP trouxe várias mudanças para o registro de imóveis, mas se eu puder sintetizar em umas 2 ou 3, eu diria o seguinte: a primeira coisa, a mais importante, o sistema que foi criado pela 1085, a Lei 14.382, ela incrementou muitíssimo o padrão de publicidade registral. Melhorou o padrão de publicidade registral porque a lei criou algumas outras ferramentas e outros formatos de fornecimento de informação registral que nós não tínhamos antes na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015. E isto é um divisor de águas no sistema registral imobiliário e também no sistema de registro de títulos e documentos, porque não só em termos de publicidade, mas também especialmente no que diz respeito à onerosidade do serviço. Antes da Lei 14.382, se você tinha, por exemplo, num contrato 4 partes, cada uma morando em uma cidade diferente, você tinha que pegar o mesmo contrato e registrá-lo no domicílio de cada uma dessas partes. Hoje, pela lei, você registra esse contrato no lugar que é óbvio, que é o domicílio do devedor e do garantidor e ponto.
Então, isso já é um avanço muito grande. Mas a Lei 14.382 encampou uma prática que nós já tínhamos no estado de São Paulo, que era a utilização dos documentos eletrônicos com dados estruturados. Na verdade, só no estado de São Paulo não, porque nós já tínhamos o Penhor Online, que é a forma de comunicação eletrônica dos registros com o Poder Judiciário e também com a Central Nacional de Indisponibilidade, que é essa plataforma por meio do qual o Poder Judiciário e todos os organismos administrativos responsáveis pela decretação de indisponibilidade patrimonial encaminham para os registros de imóveis as informações relacionadas a essas indisponibilidades. Tudo isso já é feito com documentos eletrônicos com dados estruturados há muito tempo. E o que a Lei 14.382 fez? Ela ampliou a possibilidade de utilização desses documentos, que eu chamo de DED, documentos eletrônicos com dados estruturados, para as operações padronizadas. Isso é importante a gente deixar claro, que são as operações padronizadas. Não são aqueles contratos, aquelas operações que são feitas, digamos assim, artesanalmente, nas grandes operações, mas aquelas que são feitas aos milhares diariamente, como as operações de crédito imobiliário, habitacional, que são feitas pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil e por todos os bancos privados. Então, para essas operações, assim como, por exemplo, para operações de barter no agro, para as operações que envolvem as CPRs, nestas operações em que o mercado trabalha com minutas, a lei está prevendo a possibilidade da utilização de remessa das informações para o sistema registral, tanto para o registro de imóveis quanto para o registro de títulos e documentos, a partir de documentos eletrônicos com dados estruturados. Mas por que a lei está fazendo isso, né? Ela faz isso para conferir padronização, não só pela forma de atuar dos originadores dos documentos, que estão no mercado, mas também para padronizar a atuação dos registradores. Isso macula ou fragiliza de alguma forma a qualificação registral, a análise jurídica que é feita pelos registradores quando eles recebem esses documentos? De modo algum, porque as regras da segurança jurídica, que todo mundo conhece como princípios registrais, elas são aplicadas especialmente nas variáveis dos contratos imobiliários, por exemplo. A continuidade se relaciona às pessoas, às partes que estão no contrato, a especialidade ao objeto e também às pessoas, a prioridade depende do protocolo e assim por diante. Então, a qualificação não é vulnerada de modo algum e, ao contrário, o que o sistema ganha, não só o sistema registral, mas o sistema econômico brasileiro como todo ganha, é uma maior eficiência com a utilização sinérgica das etapas anteriores de um processo, por exemplo, de contratação de um crédito imobiliário, até a etapa do registro. Ou seja, o que você colocou no sistema, o que o banco colocou no sistema quando colheu os dados das partes e o dado do imóvel, colocou no seu sistema para produzir aquele documento, o próprio sistema do banco encaminha para o sistema do cartório e lá essas informações são decompostas num texto legível, num padrão pré-definido pelo CNJ, para que os escreventes e os registradores possam fazer a análise jurídica desses documentos. Então, com isso, óbvio, né, a gente ganha prazo, a gente tem condição de ter, como eu disse, padronização e, inclusive, o custo da transação para o usuário reduz porque ele ganha tempo. Então, assim, são só vantagens. Eu acho que essas são as duas principais, assim, os grandes pontos. Mas esses dois pontos podem ser decompostos em vários elementos ali que estão contidos ao longo da 14.382, que é uma lei extensa. Qual a importância do SERP para o cidadão, para a economia e para o próprio sistema registral? Pode promover mais negócios e investimentos aos estados? No meu modo de ver, o SERP tem uma importância muito grande na medida em que ele vai proporcionar, por meio da gestão digamos assim, da linguagem dos registros econômicos e do registro social, por meio do ONSERP, vai ser possível uma padronização dessa linguagem, do modo de funcionamento.
Nós temos no extrajudicial a tendência de aperfeiçoar as nossas especialidades individualmente. O registro de imóveis aqui, o título de documentos acolá, o registro civil de pessoas naturais de outro lado, o registro de pessoas jurídicas de outro. Mas o usuário precisa que este sistema fale a mesma língua. Ele precisa, porque o usuário, quando ele vem utilizar, fazer uso da atividade extrajudicial, ele é um usuário que precisa de uma linguagem única para que ele possa conversar conosco de um modo mais fácil, mais fluido. O sistema precisa ser mais amistoso para o usuário. E o SERP, eu acredito que vai ajudar nisso. Também ajuda na medida em que o SERP, de um lado, vai, como eu disse, funcionar como uma plataforma, a partir da qual o usuário pode conversar com todo o sistema de registros públicos. Isso é um facilitador tremendo. Imagina você ter que, como havia alguns anos atrás, o usuário ter a necessidade de entrar em vários sites por especialidades ou por estados. Ou seja, por exemplo, a busca da informação era uma penúria para o usuário. E a partir da implantação de um sistema, de uma plataforma unificada, o acesso à informação registral vai ser muito mais facilitado. Tanto que o artigo 3º, inciso 10 da Lei 14.382, prevê uma ferramenta que nós chamamos aqui, dentro de casa de Central Nacional de Gravames, que vai permitir que nos negócios que são feitos no mercado, as partes possam, por exemplo, pesquisar. Você vai fazer um negócio comigo e você quer saber qual que é o meu comprometimento patrimonial nos registros econômicos e nos tabelionatos de protesto. O que você vai fazer? Você vai digitar lá o meu CPF. E a central, esta ferramenta do inciso 10 do artigo 3º, vai produzir um relatório dizendo, olha, a Patrícia tem uma alienação fiduciária aqui, tem um penhor ali, tem uma hipoteca em outra cidade e tem, por exemplo, 2 títulos protestados e uma indisponibilidade patrimonial. Isso é um grau de avanço na informação extrajudicial que não tem precedentes no mundo. Nós já temos a possibilidade de fazer pesquisa de bens, mas a pesquisa de bens fala de uma parte do patrimônio do sujeito, não fala da outra, que é o comprometimento patrimonial. Então, isso vai proporcionar uma redução da assimetria informacional muito grande nos negócios, redução de custos transacionais e isso, obviamente, impacta na dinâmica econômica de modo muito positivo. Quais novas ferramentas o SERP disponibilizará para seus usuários? Todos os cartórios estarão integrados? O SERP prevê uma série de ferramentas que já estão disponíveis nas plataformas do Registro de Imóveis e do Registro de Títulos e Documentos e algumas ainda para serem implementadas, como, por exemplo, a Central Nacional de Gravames, a qual eu me referi. Mas o uso dos documentos eletrônicos, vou chamar de DED, que fica mais fácil, não tem que ficar falando essa coisa enorme. O uso dos DEDs vai possibilitar uma série de facilidades, Então, imagine a possibilidade que nós teremos de produzir informações, inclusive informações estatísticas para o mercado, na medida em que nós recebamos já os dados em documentos eletrônicos estruturados, assim. As possibilidades de produção estatística são incontáveis. E isso tudo vai auxiliar muito nas dinâmicas de mercado, no conhecimento por parte dos agentes do mercado a respeito do que consta na base registral, que é um reflexo do que nós temos na sociedade e na economia. Então, nós teremos aí um período muito profícuo em breve. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!